a estar trazendo aqui a preciosa semente, Pai, para a tua igreja. Usa a vida dele, cada vez mais, continue cobrindo ele, protegendo, guardando, livrando e o prosperando em todo o seu caminho, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Estamos felizes. Eu estou muito feliz com Jesus. Jesus está muito feliz comigo. E só o fato dele estar do meu lado é porque está feliz comigo. Senão, ele não fica, não. A melhor coisa do mundo é você saber que Jesus está feliz com você. Porque a gente às vezes fala assim, quem está feliz com Jesus, diga amém. A gente fala amém. É a melhor coisa, a coisa mais fácil que tem é a gente estar feliz com Jesus. Ele é legal, né? Ele é bom o tempo todo. Mas será que ele está feliz com a gente? Aí é que a gente tem que pensar. Eu louvo a Deus por isso, porque sabemos da sua presença e a sua presença traz guarida, proteção, livramento. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43. Capítulo 43, versículo 2. Isaías 43, 2. Essa versão é a NTLH. Tem uma outra versão aí, bíblica? Pode pôr uma outra versão, por favor. Eu acompanho por ali. Glória a Deus. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. E as chamas não o deixarão em brasas. Amém, amados? Porque eu sou o Senhor teu Deus, Santo de Israel, o seu Salvador. Isaías 43, 2 e colocar o versículo 3 também. Podem sentar, irmãos. Quando eu estou falando aqui, meus irmãos, dessa passagem, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, eu estava então pedindo a Deus uma palavra para esta noite, sobre a presença de Deus nas diferentes circunstâncias, independente das intempéries, por causa da chuva que caiu, intempéries, tempestade, furacão, tudo isso são as intempéries. E independente de que seja qual for a intempérie, qual for a situação que a gente traduz, então as tempestades, os furacões e tudo mais, por lutas, provas, dificuldades, independente de quais sejam elas, a presença de Deus conosco nos dará vitória. Dá glória a Deus aí. A presença de Deus conosco nos dará vitória, independente qual seja a luta, a prova, a dificuldade que estivermos passando. É bom saber que o melhor de tudo é ter Deus conosco. Quando Ele está conosco, meu irmão, pode chover de baixo para cima, de cima para baixo, pode chover do lado de cá, do lado de lá, as torrentes podem se levantar com furor debaixo da terra. Irmãos, é você dentro da arca. Aleluia. Quem não temeu o dilúvio? Quem estava dentro da arca. Quem estava lá dentro estava guardado. Foi guardado por dentro e por fora. Assim é a presença do Senhor na sua vida. Ele te guarda por dentro e por fora. Ele te guarda à direita e à esquerda. Ele te guardará por cima e por baixo. Aonde Ele estiver com você, você estará guardado e protegido. Aleluia. A presença de Deus e a palavra de Deus, a Bíblia mostra
que as intempéries não anulam a atuação de Deus, mas muitas vezes revelam ainda mais o seu poder e o seu cuidado. Foi o que eu li aqui. Quando passares pelas águas, se o problema tiver a semelhança de um rio caudaloso, de uma enxurrada forte, com perigo, com a violência de destruir tudo, de levar tudo, mas quando o Senhor está contigo, estas águas não terão poder de destruição na sua vida, na sua casa e na sua família. Diga aleluia. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão, não terão poder de afogar, porque a unção e o poder de Deus te manterá por cima. Aleluia. Como é bom, meus queridos, nós termos esta segurança. E é isso que o Espírito Santo quer falar a todos nós nesta noite. Tenha segurança em Deus, porque com Deus você será protegido, guardado, livre, abençoado. É uma palavra verdadeira, meus amados irmãos. Deus não promete a ausência de águas, mas a sua presença nelas. Não está dizendo que você vai se livrar do problema, não. Não está dizendo que você vai se livrar da luta, não. O que a Bíblia diz? No mundo tereis aflições, tereis lutas, tereis provas, dificuldades, perseguições. Mas o que vem na sequência? Mas tende bom ânimo. Já pensou se a gente desistisse na primeira pegada aí? Na primeira prova? Na primeira luta? Já desistíssemos? Ah, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não tem jeito. Para com isso. Na nossa boca não deve ter a expressão negativa jamais. Não posso, não consigo, não dá, não tem jeito, não. O negativo não está na nossa boca está o positivo, super positivo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. É assim que tem que ser. É acreditar que nós podemos. Pastor, mas e se parecer difícil? Que pareça difícil, não será difícil. Mas e se for difícil? Não será impossível. Porque não existe impossibilidade para o nosso Deus. Se as coisas estiverem no campo da impossibilidade humana, mais divina jamais estará. E como nós não estamos presos só na condição humana, nós também temos a divindade sobre nós, nós temos também o Espírito de Deus sobre nós, nós cremos numa ação sobrenatural. Então, meus irmãos, é nesta hora que o milagre acontece. Eu não fico preso só nas situações naturais. Porque às vezes na situação natural, a dificuldade parece ser quase que intransponível. Oh meu Deus, por que não está acontecendo? Por que não chegou a hora? Por que não aconteceu logo? E a gente fica no desespero. Isso é sensação humana, é reação humana. Mas quando nós temos o Espírito dentro de nós, ele diz aqui dentro de nós, creia, tudo é possível que creia. Creia. Porque de repente parece que é difícil, mas creia que não será. Não vai ser impossível. Porque quando a gente analisa quem somos, como somos, nós vamos ver o quê? A nossa pequenez, a nossa fragilidade. Nós vamos perceber que nós somos bem piquititicos diante da grandeza das coisas desse mundo. Mas existe algo glorioso, meus irmãos. Dentro de nós está aquele que é superior a todas as demais coisas. Aquele que criou o universo, aquele que sustenta o universo está dentro de nós. Se ele está dentro de nós, eu vou perder para as coisas desse mundo? Jamais. Em todas estas coisas, seremos o quê? Mais que vencedores, aleluia, mais que vencedores. Mateus capítulo 8, versículo 24 a 26, é algo maravilhoso.
Se tem uma coisa que a palavra de Deus nos mostra aqui, é esta presença gloriosa, irmãos. A presença gloriosa. Tem alguém para colocar lá? Mateus capítulo 8, verso 24 e 26 a 26. É um acontecimento interessante aqui, quando Jesus estava no barco. Se alguém puder colocar, senão eu vou... né? Porque Jesus, estando no barco, lá na tempestade, estava presente lá junto. Ele fez toda a diferença. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, ou o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Irmãos, observe aí que a altura das ondas era maior que a altura da lateral do barco. Observe esse detalhe. A altura das ondas era maior que a lateral do barco. A parte material, o barco, as ondas maiores que ela, porque estava inundando o barco. Jesus, porém, dormia. Aonde Jesus estava deitado, na parte que ele estava deitado, chegava a água lá, será? Você já pensou nisso? Estava entrando água no barco, mas aonde Jesus estava deitado, a água chegava lá? Porque ele estava dormindo. Ele estava dormindo. E se a água começa a chegar onde Jesus estava, ele ia acordar, molhado. Opa, está acontecendo, estava dormindo. Começa aí o mistério. Onde Jesus está, o mal não chega. Aleluia. Os discípulos foram acordá-lo, olha lá, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Esses discípulos eram medrosos, mas ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Veja só, Jesus estava no barco. O barco estava inundando. Aonde Jesus estava, o barco não estava inundando. A impressão que eu tenho é que lá aquele barco, grande barco que Jesus está com os seus discípulos, é como se o barco estivesse assim, ó, indo assim, ó, né? As ondas batendo de um lado para o outro. Mas sabe quando o barco vai assim? Jesus estava aqui em cima. O barco ia assim, né? E entrando água lá para o lado de lá, né? Onde estavam os homens, estava entrando água. Acho que eles estavam tudo lá, tomando água. E Jesus aqui em cima. Eu imagino que Jesus estava numa posição que o barco estava acima das ondas. Porque, irmãos, é tão interessante a gente analisar a Bíblia desse jeito. Se ele estava ali, a água não estava molhando e ele estava dormindo, e o pessoal foi lá acordá-lo porque estavam morrendo de medo. Estavam com medo. Está lá, ó. Estão com medo, homens de pequena fé. E é interessante que quando vem a sequência ali, vamos ver se dá para ver a sequência, 27. Então ele se levantou, ele estava deitado, se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Quando Jesus está no barco, irmãos, na sua vida, ó, como é que você vai estar? Você vai estar por cima. Porque Jesus vai te colocar por cima. Ele diz assim: eu vos constituí por cabeça e não por cauda, para ficardes por cima e não por baixo. Se por baixo é tragédia, miséria, derrota e tudo mais, por cima é vitória. E o Senhor está te colocando por cima de todas estas coisas. Quem crê nisso, toma posse disso. O Senhor está te colocando por cima, meu irmão. Porque o inimigo, ele quer te colocar por baixo. Ele quer te dar uma rasteira e fazer com que você fique por baixo. Mas quem tem que ficar por baixo é Ele. Porque o Senhor já nos deu poder e autoridade para colocar Ele e as suas obras aonde? Embaixo dos seus pés. Bate o pé no chão e diga: você está aqui, inimigo, ó. Você está aqui embaixo do meu pé. Problema, você está aqui. Dificuldade, você está aqui embaixo dos meus pés. Ele tem que saber o número do seu sapato aí, viu? Ele olha lá, nossa, esse aqui calça 37. Ô, pezão. E ó, pisando na cabeça dele. Tinha uma cantora que a pastora Eva gostava muito, que ela dava: pisa na cabeça dele. Clama o sangue de Jesus. Clama, 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 pelo sangue lá da cruz.
Tem que clamar, irmãos, porque o inimigo, ele tem que estar por baixo. E algo maravilhoso em Salmo 46:1. O Senhor nunca vai chegar atrasado diante da sua luta, da prova, da dificuldade, da adversidade. Ele nunca vai chegar atrasado. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Vem agora a chave. E auxílio sempre presente na adversidade. Troca para mim essa versão que é NVI por uma arca, a NAA, se tiver aí. Ele é o nosso refúgio e ele é a nossa fortaleza. Isso aí. Volta lá no Salmo 46:1. 46:1. Lá, 46:1. Isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Socorro bem o quê, irmãos? Presente. Ele não demora não, irmãos. Bem presente, tem o bem ainda. Bem presente. Alguém falou, mas lembra lá de Lázaro? Ele chegou atrasado lá, 4 dias. Não. Ele não chegou atrasado em lugar nenhum, irmãos. Ele chegou na hora de manifestar o quê? A glória de Deus. A impressão que se tem é que ele chega. Não, pode ficar tranquilo. Quando chegar a hora da glória ser manifestada, presente, bem presente, ele vai estar. Eu acho que daria um glória bem gostoso aí, né? Eu daria um glória bem gostoso aí, porque ele não chega atrasado nunca. A autoridade do Senhor repreende toda a intempérie. Quando ele disse ao vento, fica quieto, mar, fica quieto, acalma-te. Irmãos, é interessante como que o princípio de autoridade é exercido nesse momento. Nós estamos diante de autoridades. O vento é uma autoridade. Não se brinca com o vento. Não se brinca com o mar. Muitos que tentaram brincar, perderam a vida. Eu vou lá no mar agora. Não vai não. O salva-vidas fala, não vai não, porque ali está perigoso. Vai não. Então a velhinha que fala, não vai não. E a pessoa, ele não vai não. Aí a pessoa vai. E o mar fala, vem cá, vou te pegar. Agora, irmãos, é interessante que se tem autoridade, se tem o valente, fica ali contando, roncando, né, prosa, mas se chega o mais valente, diz que ele vai subjugar aquele que achava que era o tal do valente. Havia a autoridade do mar, havia a autoridade do vento, mas havia a autoridade de Jesus. E ele demonstra a sua autoridade a hora que ele levanta e fala e ordena, acalme-se, cessa. Eu estou profetizando nesta noite que esta autoridade, Jesus Cristo, Filho de Deus, vai determinar que o inimigo se acalme, que o inimigo caia por terra, vai determinar que todos os levantes contra a sua vida caia por terra. Quem recebe isso em nome de Jesus? Aleluia. Hoje não colocaram aqui o reloginho, mas estou ligado. E qualquer coisa, faz assim, tá? Já é para acabar? Isso. Então, para encerrar aqui, aleluia, as intempéries podem até abalar o cenário ao seu redor, mas não tem poder para remover Deus da sua vida. Ele está presente na dor, no silêncio, na espera, e ele também está na vitória. Que Deus possa dar a você vitória hoje e sempre. Que a glória se manifeste, que a unção te revista, e aonde você pisar a planta dos seus pés, oh glória, aleluia, uma unção sobrenatural te envolva, te cerque, te guarde, te proteja. Este é o Senhor presente em todos os tempos. Deus seja louvado. Amém.